Quando as multidões decidem seguir um caminho, isso gera um problema muito grande para o indivíduo, porque o indivíduo ele é muito fácil de ser influenciado pela caminhada das multidões. Eu anotei até um texto aqui em Êxodo 23:2, que Moisés, quando dava a lei que eu disse para vocês, falando outro dia da lei, a lei, mais de 600 preceitos, não dá para dizer exatamente, porque depois que Deus dá para ele os 10 mandamentos, nas 2 tábuas de pedra, Moisés vai dar muitas instruções ao povo. Entre essas muitas instruções, com relação à vida ética, moral, com relação ao cerimonial, com relação à vida civil do povo, propriedade, casamento, com relação à comida. Entre essas coisas, olha o que Moisés diz, Êxodo 23:2, não seguirás a multidão para fazeres o mal, o que é errado. Por que Moisés dá esse conselho? Não seguirás, Êxodo 23:2, não seguirás a multidão para fazeres o que é mal, o que é errado. Por que ele diz isso aqui? Porque é muito fácil o indivíduo ser empurrado para determinados movimentos, práticas, condutas, porque vê todo mundo fazer, porque vê a tendência da comunidade, da sociedade, do seu tempo. Quem está entendendo? Por que você acha que a mídia coloca tanta coisa? Por exemplo, quando eles querem implantar um costume, uma moda, o que eles fazem? Eles vão mostrando, a começar dos artistas, dos famosos, agindo, fazendo aquilo, usando aquilo. Aí vai vendo um, vai vendo outro, vai vendo outro, aqueles que uns vão resistindo, daqui a pouco tem um monte de gente usando, aí a pessoa entra também. Quem está entendendo? Uns vão logo entrando, mas uns vão sendo pressionados pela maioria. Então, quando acontece aqui a multidão de gente, uma geração inteira dando as costas para Deus, qual é a frase, qual é o texto que caracteriza o livro de Juízes? Cada um seguia conforme aquilo que achava certo. Então o texto, vamos dizer assim, que marca o livro de Juízes não é o povo procurando fazer o que está escrito na palavra, mas alguém o povo fazendo aquilo que achava certo. E isso é perigoso, E a multidão vai entrando e vai influenciando, é um perigo. Nós vamos ver isso aqui, como quando a multidão adota determinada conduta, poucos resistem, poucos suportam, poucos se freiam. Você lembra do texto de João, capítulo 6, no final do capítulo, quando Jesus endureceu o discurso, que foi saindo, e a Bíblia diz: e os seus discípulos o abandonaram, dizendo, o que eles diziam? Dura esse discurso, quem pode suportar? E foi saindo, quando Jesus olhou, tinha quanto? 12. O que Jesus disse para os discípulos? Não quereis vós ir também? Por que Jesus diz aquilo? Porque ele queria testar seus apóstolos, seus discípulos, saber se eles suportariam a pressão da multidão, porque eles iriam liderar a igreja do Senhor. Portanto, eles não poderiam ser homens fáceis de serem levados pela pressão, por pressões. E uma pressão muito grande que a gente sofre é quando a maioria está fazendo. O que tem de gente que pintou a igreja de preto, que tem um monte de gente pintando, se tivesse só um, talvez não fizesse. O que tem de gente fazendo, pastores entrando, porque um monte de gente entrou, deu certo, um monte de gente. Modas que servo de Deus percebe, irmão, que não tem nada a ver, não glorifica a Deus, mas entra porque tem muita gente, um monte de gente. Aí eles botam as Barbie da vida, Eles botam as Gisele Bündchen da vida, botam os atores famosos, Leonardo DiCaprio, para usar. Aí se percebe um monte de gente usando. Aí começa as irmãs da igreja também usando.
não demora, até quem estava bem com Deus começa a usar, a fazer